Falar sobre a ideia, nós temos que voltar ao tempo, cerca de 2 anos atrás, falando de vários assuntos. O primeiro assunto é sobre a Aboprev, Associação Brasileira de Odontologia Preventiva, da qual eu fui um dos fundadores e seu segundo presidente, que completava 25 anos de existência. Para comemorar o fato, foi organizado um evento a ser realizado em dezembro, em Belo Horizonte, onde todos os ex-presidentes, juntos com a diretoria que na época presidia a associação, eles foram convidados a comparecer e participar do mesmo. Logicamente, eu fui um deles. Segundo assunto é que, na época, eu estava cursando na Faculdade de Odontologia a disciplina de Histologia Geral e Oral. Por quê? Porque eu estava interessado em conhecer mais sobre como as células se comunicam entre si. O que, na realidade, continua sendo do meu interesse e um dos mais importantes pontos da biologia molecular, pois de sua completa elucidação partirão diversas avenidas para se entender não só como funciona o nosso organismo, mas também dar margem ao estabelecimento de tipos de tratamento dirigidos diretamente às células doentes, com o emprego de outras técnicas como a nanotecnologia, que, como vocês sabem, lida com alimentos diminutos e tão pequenos como a milionésima parte do centímetro. Também deve-se acrescentar que um outro fato, ao acompanhar um curso sobre implantes desenvolvido pelo professor canadense John Davis, eu assisti a uma muito bem feita e elucidativa animação sobre as teorias de formação óssea ao redor dos implantes. Como eu tinha ganhado um CD onde estava a animação, vi que ela tinha sido feita por uma companhia canadense denominada Mechanism in Medicine. Eu então abri o site na internet e constatei que eles tinham várias outras animações, e um deles sobre Cell Signals Animation, a animação das células, os sinais de animação das células. Como havia também um endereço eletrônico, eu contatei com aquela companhia especializada em animações interativas na educação médica, consultando como poderia obter aquela animação sob sinalização celular, explicando por que e onde eu desejaria utilizar o material. Demorou muito tempo antes que eu a recebesse, mas foi perfeitamente esclarecido pela carta que a coordenadora do projeto me enviou e que dizia mais ou menos o seguinte: recebo uma carta de um CD-ROM intitulado Mecanismos em Andropausa, que contém uma animação sobre sinalização celular, exatamente o que eu estava interessado. E dizia mais: eu espero que você acrescente a sua apresentação em 2 de dezembro e você verá que valeu a pena esperar tanto por ela. A apresentação da Aboprev foi feita e muito bem sucedida, considerando as manifestações da audiência. Porém, provavelmente por minha culpa, ela não originou a discussão que eu desejava. Eu organizara o material em 3 partes, e uma delas foi a parte de um filme sobre um outro encontro da Aboprev ocorrido em Alagoas cerca de 10 anos atrás. Foi gravado um videocassete e do videocassete eu retirei o pronunciamento de todos os ex-presidentes, a maioria dos quais estava presente na reunião de dezembro. E aqueles pronunciamentos é que ficaram mais salientes na apresentação. Nem sequer uma única pergunta foi feita, nem sobre nanotecnologia, nem sobre o importantíssimo papel de como as células conversam entre si, pois a denominada sinalização celular nada mais é do que uma conversa entre as células. Infelizmente, sabe-se muito pouco daquela linguagem que, uma vez conhecida, abrirá sem dúvida portas a um extraordinário progresso no tratamento de vários tipos de doenças, hoje só parcialmente elucidado. Isto foi o que me inspirou a colocar na internet, em um DVD,
um material que fora resultado de um projeto que eu coordenei 30 anos atrás, e cujo material eu guardara cuidadosamente, como já detalhei no prefácio.